Eu vou falar para você agora sobre o medo de não atender a necessidade de sobrevivência. Sobrevivência é aquela necessidade que a gente tem inerente ao ser humano de autopreservação, ou seja, a gente precisa de ar puro, alimento, água e estar com a condição física íntegra, né? Sem nenhum dano ou ferimento. Qual é a origem do medo de não atender essa necessidade? Se sua infância foi marcada por algum tipo de estresse ou ansiedade a respeito da sobrevivência e você foi fortemente influenciado por essas emoções, ou seja, não basta só você ter tido estresse ou ansiedade relacionada a essa questão ou econômica ou de sobrevivência física relacionada à saúde, mas também você ter sido influenciado por essas emoções. Então, todas as vezes, quando adulto, que você se depara com qualquer questão de sobrevivência, esse medo reprimido da primeira infância, ele é disparado. E aí você reage de forma emocional, ao invés de ser de forma racional. Então você fica afobado, você fica sem calma, você fica com raiva, você sai do eixo, né, do seu equilíbrio, todas aquelas situações quando, né, no seu dia a dia que manifesta algum tipo de necessidade de sobrevivência. Por exemplo, essa semana eu tive um cliente que ficou extremamente irado, com raiva, com as questões políticas do Brasil, né, que ele achou um absurdo, mas assim, a raiva dele era muito grande, então depois ele pôde ver o seguinte, que na verdade ele estava reagindo de forma emocional e não racional a uma situação. Eu dei um exemplo simples do dia a dia, mas que as coisas realmente acontecem assim, com esses exemplos simples, né? Não é nada que acontece demais na vida, não. São coisas simples no dia a dia, mas que você vai começar a perceber que você vai reagir de forma emocional, tá certo? Ao invés de ser de forma racional. Com relação às questões de sobrevivência, né? De não ter dinheiro, de não ter condição de sobrevivência, de pagar as contas, de como é que você vai ficar, né? Com relação também à saúde, ou seja, questão mesmo de sobrevivência. Então, a pessoa que tem esse medo, que desenvolveu esse medo na primeira infância, medo de não atender as necessidades de sobrevivência, como é que ela reage quando ela é adulto? Ela tem uma ansiedade generalizada na sua vida, né? Ela fica extremamente ansiosa, está sempre ansioso, e ela também fica com raiva ou chateado com muita facilidade. Alguma coisa deu errado, ela leva sempre para o lado pessoal. De alguma forma ela acha que o mundo é hostil, o mundo está contra ela, o mundo é difícil, as coisas são difíceis, o mundo, sabe, sempre assim achando que é absurdo, porque o mundo, entendeu? O mundo está sempre hostil, porque ela leva sempre para o lado pessoal. Ela se mantém sempre em guarda, né? E se ela não tomar conta dela, quem é que vai tomar? Então ela tem uma alta necessidade de controle, ela controla todas as situações, ela quer controlar tudo, ela quer controlar ela e os outros e as situações todas, né? E em função disso, ela tem uma baixa confiança nas pessoas, ela não confia nas pessoas, ela está sempre desconfiando, sempre com o pé atrás. Ih, mas fulano, será? Não e tal, sabe? Fica sempre com aquele nível de desconfiança alto. Ela, de alguma forma, ela consegue... tenta, né, microgerenciar a vida dela, sabe? Ela tá ali querendo ter controle de tudo. Porque ela se sente extremamente pressionada, né? Ela tem esse medo, então ela faz com que ela sinta uma pressão muito grande, né? Então, gente, para isso, o tempo é essencial. Ela parece que fica correndo contra o tempo, né? Ela precisa ser super eficiente, ela tem que correr contra o tempo por causa dessa pressão, né? E outra coisa, se ela acha que ela tem uma solução para um problema, ela simplesmente para de ouvir as pessoas. Não dá tempo para ela ouvir e processar a opinião dos outros, tá certo? E ela está focada em atender às suas necessidades. Então, ela não tem tempo também de ver a necessidade dos outros, né? Porque a ansiedade dela mantém ela focada, sempre concentrada na necessidade de sobrevivência dela. Quais são as crenças que a pessoa que tem um medo de não atender a necessidade de sobrevivência geralmente manifesta? Eu não estou seguro, não estou a salvo, as pessoas não são confiáveis, eu não tenho controle sobre a situação, eu não tenho tempo suficiente. E outra crença do não merecimento, sabe? Então, de alguma forma, principalmente relacionada a dinheiro, sabe? Ela boicota, ela sabota as suas formas de remuneração, de melhoria de ganho, né? Então é uma crença de não merecimento. E outra crença forte,
crença da escassez, que sempre vai faltar, que sempre vai faltar. Então você vê que o medo, lembra do iceberg? As camadas, né, para dentro do iceberg, o medo ele está ali boicotando a necessidade de sobrevivência, e aí esse medo ele vai interferir em todas as camadas para cima, na forma, no que a pessoa acredita, são essas crenças que eu acabei de falar, crenças limitantes, nos pensamentos dela, né, aquilo que motiva nos pensamentos, nos sentimentos, e lá de fora do iceberg como que ela age, né? Ela age de forma limitante em função desse medo. O que seria um ser saudável que já preencheu a necessidade de sobrevivência? Essa pessoa ela já consegue administrar, gerenciar esse medo, e ela consegue literalmente atender às suas necessidades de sobrevivência, que são importantes, né? Então, ela aborda as situações de sobrevivência a partir de uma perspectiva racional, ao invés de emocional, né? E ela simplesmente, ela continua fazendo o que precisa ser feito para sobreviver, mas sem criar aquele holocausto, aquela coisa emocional.